Oi, pessoal. Boa tarde. Vamos começar então? Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Quem entra comigo primeiro é o Felipe, é certo? É isso ou é Fernanda? Que bom que você está aqui. Me ajuda a colocar a doutora Kátia para poder participar também, caso ela queira. Oi, Antônio, um beijo para você, minha paciente querida. Oi, tudo bem? Oi, prof. Como estamos? Tudo bem? E vocês? Feliz de te ver, mesmo virtualmente a gente fica feliz, né? Claro, com certeza. Eu vou deixar aqui o computador aberto também, porque se alguém quiser mandar alguma dúvida por aqui, Uhum, também a gente consegue. Esperar o pessoal entrar um pouquinho, porque o assunto é de grande relevância para todo mundo poder ir acompanhando, né? com certeza. Deixa eu ver aqui. Eu mandei a foto do Instagram para a doutora Kátia. Olha, eu só tenho Uhum. paciente especial aqui. Juliana também é uma querida, adoro, tô morrendo de saudade. Olha, o melhor bolinho de bacalhau que eu já comi na minha vida. Porque a gente, é assim, né? A gente janta na casa dos pacientes. Não basta ser médica, né? Tem que ir na Claro. casa dos pacientes também. Bom, Fernanda, o que você achou da iniciativa aí dessa nossa live, nesses tempos de quarentena que não acabam nunca mais? Como é que tá? Professora, eu achei ótimo, principalmente porque é nessa quarentena que as pessoas estão em casa, né? Literalmente, é hora de aprender para quando acabar a quarentena fazer a coisa certa. Verdade, verdade, é isso aí. E também para a gente ocupar a cabeça, né? Porque tá muito difícil nesse período a gente não ficar só assistindo jornal, lendo notícia ruim, Uhum. né? E isso é uma coisa que deixa a população assim um pouco deprimida. Hoje mais cedo eu estava fazendo uma teleconsulta e falando sobre isso com uma paciente. Olha, o Daniel Petris entrou, urologista da nossa equipe, também um grande beijo. Falo que hoje é uma live aí com bastante carinho. Bom, a gente já tem aqui 22 participantes. Eu acho que para contemplar todos os temas, nós podemos começar, né? Essa live, então. Queria que você se apresentasse, falasse, né? Hoje eu vou entrevistar somente. Então, os nossos temas, introduzisse mesmo e falasse da nossa perspectiva, né? Do porquê da criação desse Instagram e também que essas nossas conversas vão ficar gravadas para que a gente possa, no Uhum. futuro, disseminar informação de qualidade aí com alcance maior para toda a população. Com certeza. Então, a gente criou esse perfil, né, para falar principalmente sobre saúde do adolescente e hoje especificamente sobre algumas ISTs. Eu vou falar sobre a sífilis, mas primeiramente eu quero introduzir um pouco o que seria uma IST de acordo com a definição do Ministério da Saúde, né? IST são doenças que são causadas por micro-organismos através de um contato sexual desprotegido, seja ele oral, anal ou vaginal. Sendo que o maior índice de disseminação dessas ISTs é pelo mau uso ou até o não uso do preservativo, né? Que é mais conhecida a camisinha. Uhum. E aí eu estava lendo alguns artigos que falam assim, que muitos pais, né, eles não têm coragem, levam mais como um tabu, né, para falar sobre sexualidade, sobre STs com seus filhos que são adolescentes. E acabam deixando essa função para a escola, né? Só que a escola, muitas escolas não têm assim uma estrutura para poder falar também sobre ISTs com os adolescentes e acabam deixando para os pais. Aí nesse Sim. vai e vem acaba que o adolescente acaba ficando sem informação, né? E Uhum. fica pegando informações na internet, onde tem muita mentira, ou até com colegas também, colegas que são da mesma faixa etária e que não entendem muito sobre o assunto, né? Bom, e o legal da gente falar sobre isso, antes de falar das doenças, é assim, lembrar que essa turma é uma turma do quinto período. Essa iniciativa vem de uma prática, né? Hoje o nosso currículo, o nome da disciplina é PISCO, que é legal que a gente fale, que é um programa de interação social e comunitária, justamente porque o que eu vejo? Eu tenho 7 anos que eu sou docente, os meninos me conhecem já tem um tempo,
Mas o que eu vejo? Que o bom médico, ele é composto de habilidades e atitudes, e não somente conhecimento. Então, nesse Verdade. momento que a gente está criando esse canal de comunicação, que é um canal de comunicação que ele é perpétuo, né? Eu espero que seja, espero que a gente goste de estar sempre fazendo esses Vai dar vídeos. certo. O alcance da nossa informação, ela não é só daquela paciente que estava na oficina do posto, que nós fazemos as nossas práticas, né, médicas de atendimento, mas é também ali, às vezes, de uma prima, de uma tia, de toda uma população que pode estar nos assistindo e falando, não, eu vou assistir as lives, né, ou os stories do perfil do Saúde do Adolescente, né, os nossos adolescentes, que são o nosso foco, para buscar informação de qualidade que realmente esteja falando a verdade. Né? Porque o que nós falamos muito nas escolas com os meninos é que às vezes a amiga dá conselho para outra que sabe menos ainda. E Exatamente. aí o importante é a gente realmente ter essa comunicação, como você disse, né, muito bem, que o preservativo é para evitar doenças sexualmente transmissíveis, né? Que uma coisa é gestação, outra coisa é a doença sexualmente transmissível. Então a gente vai falar muito sobre isso, principalmente pensando no nosso adolescente, né? Que é o foco aqui do Instagram. Mas fala mais sobre sífilis para nós, com relação ao que aconteceu nos últimos anos. Tá, eu peguei um dado aqui, um gráfico no Boletim Epidemiológico da Sífilis, né? Que mostra que em 2010 eram 2 casos a cada 100 mil habitantes de sífilis adquirida, sendo que em 2018 esse caso aumentou para quase 76 casos a cada 100 mil habitantes. Então, tem crescido bastante, né? Infelizmente, por causa da falta de informação também de muitas pessoas, né? O que você acha que aconteceu para ter tido esse crescimento? Olha, primeiramente foi o que eu falei, né, da informação, né, que os pais não conversam com seus filhos, a escola não conversa com os filhos, e também porque a sociedade, digamos, moderna, né, de hoje em dia, parou com tá acabando essa fase do machismo, diminuindo um pouco, as mulheres estão tomando mais liberdade, né, para fazer o que elas querem, para fazer com o corpo delas o que elas querem, mas algumas, infelizmente, sem muitos cuidados, né? Certo. Então as meninas confundem muito a questão do não vou ficar grávida porque eu estou usando anticoncepcional ou DIU, que Exatamente. vai ser um tema de uma outra live nossa também. Nós vamos falar sobre isso. E aí fazem sexo sem preservativo e acabam pegando a doença sexualmente transmissível. É isso, né? Sim, e infelizmente as mulheres que mais são suscetíveis a pegar IST são aquelas que são de um grupo econômico desfavorecido ou que também tiveram muitos parceiros sexuais ao longo de sua vida. Isso faz com que elas sejam mais suscetíveis às ISTs, né? Uhum. Ó, a Patrícia tem uma participação bem legal aqui, ó, que ela colocou. Os pais têm sempre a ideia de que os filhos não cresceram e que não estão na idade de iniciar a vida sexual, não conversam porque acham que são muito novos para isso. Então, isso é uma coisa legal de a gente falar mesmo, né? Que a primeira abordagem de sexualidade muitas vezes não é pelos pais, é na escola ou é pela internet, com informações erradas. Com relação à sífilis, conta pra gente com relação aos sintomas, assim, quem tá assistindo, como é que a gente sabe que tem sífilis? Ah, sim. Então, a sífilis ela pode ser dividida em 4 tipos, né? A sífilis primária, sífilis secundária, a sífilis latente, recente e tardia e a sífilis terciária. A sífilis primária, o indicativo dessa sífilis é quando aparece uma lesão na pele, pode aparecer no colo do útero, na vagina, na vulva, nos homens no pênis e também pode até aparecer nas mucosas e ao redor do ânus, né? Essa lesão, ela é única, ela é indolor, ela é endurecida e ela tem a borda arredondada e um pouco elevada, né? E, como eu falei, ela não é dolorida, mas se a pessoa tiver uma infecção secundária, ela pode se tornar dolorosa, né? E o tempo que ela aparece é de 10 dias a 12 semanas após o contato.
Isso é legal a gente falar. Eu tô aqui, viu, gente, tomando café, porque todo médico que se preza, né, toma muito café. Eu ganhei essa caneca aqui da Liga de Semiologia, do Asclepios. Então, assim, quero agradecer. Tô aqui com carinho com a minha xícara. O legal é a gente falar que o bom da live é isso, né? Que acaba gerando um bate-papo. Que a não ser que você, homem ou mulher, adolescente, tenha um contato, assim, muito... Tá me escutando? Oi? Agora Fernanda? sim, estava travando, mas Sim. agora Tá. voltou. O que eu ia falar é que, assim, Oi, essa tô lesão aqui. pode desaparecer e aparecer sem que a pessoa perceba, né? E isso é a questão principal, é que a sífilis Com primária, certeza. de longe, ela não é diagnosticada com frequência, né? Ah. Eu vi que ela pode desaparecer em até 6 semanas, dando a falsa impressão de que a pessoa está curada, né? E Uhum, aí ela não tá. Aí eu vou falar rapidinho aqui sobre as outras sífilis, né? Um pouco sobre a sífilis secundária, que ela é marcada por uma bacteremia, né? Ou seja, as bactérias já estão na corrente sanguínea. E aí uhum, ela é marcada por uma que a gente chama, né, na área da medicina de exantema maculopapular róseo, que são tipo uhum. manchinhas vermelhas que podem acometer todo o corpo e até a palma das mãos, a planta dos pés e as mucosas podem ser acometidas também. Fora isso, as pessoas que têm sífilis secundária, elas também podem chegar a ter febre, mal-estar, queda de cabelo, queda do pelo das sobrancelhas. E fora que é uma fase que é bem contagiosa, né? É altamente infecciosa. Não, e o interessante é o tanto que a sífilis secundária ela é confundida com outras coisas. Então, as pacientes às vezes veem as manchas, viu, meninas e meninos, na palma Uhum. de mãos e pés e acham que é da parte dermatológica, né? Eu acho que é alguma alergia, vai no pronto-socorro Isso. achando que é alguma alergia, né? Tem essa questão das dores no corpo, ou às vezes acham que estão com uma amidalite, uma infecção de garganta, mas se você Isso. associar as dores no corpo, né, com a questão de acho que eu tive uma feridinha no passado, ou então nem isso, ou então, olha, tô aqui com umas lesões de mãos e pés que eu não tinha antes. Isso é muito importante, até para nós que somos clínicos, né, independente da especialidade que vocês alunos vão assumir no futuro, para não deixar a doença evoluir para a sífilis terciária, que você vai falar agora. Com certeza. Aí depois vem a sífilis latente, né? Que é uma fase assintomática, que ela é dividida em recente e tardia, recente até 1 ano da infecção e tardia após 1 ano dessa infecção. Uhum. E, como a doutora Jordana disse, né? A sífilis terciária, né? Que é uma sífilis mais, digamos, perigosa, digamos assim. Ela pode acometer desde a pele, com só alguns nódulos cutâneos, até acometimento do sistema cardiovascular, causando aneurisma de aorta, acometimento do sistema musculoesquelético e, por último, ela também pode acometer o sistema nervoso central, né? Causando desde convulsões até coma e demência, todos esses sintomas que são mais graves, né? Então, para um paciente, por exemplo, que chega convulsionando no pronto-socorro, né, é um diagnóstico diferencial que a gente tem que pensar, né, que muitos pacientes às vezes são rotulados com doenças psiquiátricas ou esquizofrenia, né, desordens que podem sim ter a ver com a doença sexualmente transmissível, que é a sífilis, e não serem pensadas, né, pelo médico. Com Então, quanto certeza. tempo demora mais ou menos para a sífilis evoluir para a sífilis terciária? Então, para chegar na sífilis terciária, ela pode surgir até 20 anos, desde o cancro duro, né, que eu falei, que dá sífilis primária, ou seja, ela pode durar aí muitos anos até chegar nessa sífilis terciária. Ótimo. Então, assim, a pessoa pode passar a vida toda, inclusive Uhum. transmitindo a doença sem saber, Exato. sem manifestar sintomas. Por isso que é muito importante, né, todo mundo que esteja assistindo a gente, a consulta com o médico de rotina, principalmente as mulheres. Quem vai de rotina, rotina é o quê, gente? Uma vez ao ano, né? Quem vai de rotina ao médico ginecologista, faça as suas sorologias.
né? Veja se realmente não tem nenhuma doença, mas principalmente, né, fazer o sexo de forma protegida. Com Porque certeza. os alunos têm tido dinâmicas muito boas que a gente tem assim, planejado para a população, né, para mostrar que realmente a gente não sabe quem é que tem a doença. Então, isso é Com muito certeza. importante. Às vezes você está namorando, começou a namorar recente, né? Fica a dica aí para os adolescentes. Ou então conheceu alguém aí numa festa, no carnaval. A gente não sabe quem realmente que vai ter a doença. Então, você pode carregar a doença aí durante muito tempo. E eu acho que é legal a gente falar para finalizar da questão da sífilis na gestação. Sim, professor, eu vi também que a sífilis na gestação, ela tem aumentado bastante também, né? Não tanto quanto a adquirida. Eu até peguei um gráfico aqui que mostra que em 2010 eram mais ou menos quase 4 casos, né, de sífilis na gestação. E que em 2018 esse número chegou para 21, bem menos que a sífilis adquirida, mas ainda muito alto na gestação, né? E é importante tratar a sífilis na gestação, porque o bebê ele pode nascer prematuro, ele pode nascer com malformações e a mulher gestante pode até chegar a sofrer um aborto, né, durante a gestação. Perfeito. E assim, uma coisa importante também de nós falarmos caso a sífilis seja diagnosticada, ela sempre tem que ser tratada, independente de qualquer momento da vida, o casal. Então, o tratamento ele não é feito só para a paciente, ele tem que ser feito para o casal, principalmente no período da gestação, porque senão a gente trata a gestante, aí ela se recontamina com o parceiro, passa para o bebê, e esse bebê ele pode precisar ficar internado até aí 14 dias em investigação. Então tem que ter uma consciência mesmo do casal, viu, gente? O tratamento tem que ser feito ao mesmo tempo, né? É importante falar isso. E para finalizar, né, que meu tempo já acabou aqui, inclusive, eu quero falar que o SUS, né, ele disponibiliza o teste rápido de sífilis, que é rapidinho. Eles fazem só uma picadinha assim no seu dedo, coleta o sangue ali, algumas gotinhas, e no máximo 30 minutos o resultado tá aí. E, claro, o tratamento é feito com a penicilina benzatina, né, o famoso benzetacil, né? Em dose única, mas só para sífilis primária, secundária e fase latente e precoce. A latente tardia e a terciária também é feita com o benzetacil, mas é semanalmente por 3 semanas. Perfeito. E o importante também, né? Realmente, a gente excedeu um pouquinho de tempo, mas não tem problema, você estava falando muito bem. E as orientações são muito importantes com relação à sífilis, né? Saber que você pode se recontaminar. Então, tem os adolescentes que a gente está aqui falando, não, então eu vou lá no posto agora que eu quero saber se eu tenho sífilis. Vai lá, faça o teste rápido que é disponibilizado pelo Ministério da Saúde em qualquer unidade de saúde do Brasil. Nesse momento de coronavírus, eu recomendo que vão depois, claro. Ele é um teste treponêmico, então ele é muito específico, né? Você vai saber mesmo se tem a sífilis, só que se você fez uso desse teste, depois teve uma relação desprotegida de novo, você pode pegar a sífilis novamente. Então, assim, a sífilis não é igual ao HIV, que nós ainda vamos falar, que você pega e fica com ele para sempre. Por isso, a gente tem que tomar bastante cuidado. Isso aí, gente. Mais alguma coisa, alguma dúvida? Que eu já vou sair, que o meu próximo colega vai entrar. É o Felipe, né, agora, que eu vou chamar. Isso aí. Então, Fernanda, adorei, parabéns, viu? Eu que E agradeço. vamos planejar já a nossa próxima. Acho que foi muito bom mesmo. Obrigadão. Com certeza. Obrigada a você. Tchau, gente. Obrigada aí. Beijo. Beijo. Felipe, fala um oi pra gente te chamar então, agora. Espero que vocês estejam gostando. A intenção é realmente de disseminar informação de qualidade. Sim, teremos um excelente médico, eu não tenho dúvida. E quem está falando, né? Tô só esperando, pessoal. E assim, falar dessa iniciativa, eu quero parabenizar a turma da Pisco 5, tá? Por ter planejado tão bem esse momento e também estudar, né, nesse período de quarentena, pensar no próximo, pensar em levar informação de qualidade. Estou muito. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de ser professora, então acho que a gente está contribuindo aí de uma forma bastante bacana.
Vamos lá, acho que agora é o Felipe aqui. Olha, temos uma colega aqui, grande amiga, Milena, que é endócrina. Obrigada pela participação, Milena. Milena também é professora, então é bom que ela tenha essa ideia aí. Só um minutinho que a gente já tá... Gente, não desliguem. Não, se bem que a minha conexão tá boa. Vocês estão me escutando bem? Que eu tô usando o 4G aqui da internet. Eu não sei se o Felipe que ainda não conseguiu se conectar. Vamos lá. Olha, Fernanda foi super bem, assim, tá dando aula de sífilis. Vamos lá para o nosso próximo tema. Esperando aqui, Felipe, se você não conseguir entrar do Instagram da saúde do adolescente, pode entrar do seu privado mesmo, desde que a gente continue. Ou então, se vocês quiserem aí, eu aceitei sua solicitação. Aqui está conectando. Vamos ver aqui, ó. Vou tentar de novo, adicionar. Vamos ver que eu acho que vai dar certo. Aceitei já, não tô de mal, não. Só um pouquinho. Deu certo, Jordana? Aê, muito bom. Que bom te ver, Felipe. Espero que esteja tudo bem com Igualmente, você. Jordana. E aí, conta pra nós, qual que é seu assunto? Sobre o que nós Então, vamos falar? hoje eu vou comentar um pouco mais sobre a gonorreia, sobre a clamídia e sobre a tricomoníase. Ótimo. São ISTs bastante prevalentes, né? E são bastante prevalentes no grupo dos adolescentes. Eu acho algo muito interessante e importante a gente esclarecer e comentar sobre isso. Eu queria começar comentando que a questão dessas doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e nos adolescentes. Eu vi uma pesquisa chamada Face of the Sex, que foi publicado no jornal britânico The Sun, que é o jornal de maior circulação britânico, que analisou o início da atividade sexual em mais de 50 países. E ele chegou à conclusão que o Brasil é o segundo país em que os jovens iniciam a vida sexual mais precocemente. E, segundo o próprio Ministério da Saúde, apenas 53% dos adolescentes eles usam preservativo e 47,9% usam na primeira relação. Então, essa combinação de fatores entre o início de uma atividade sexual muito precoce, um baixo esclarecimento sobre doenças sexualmente transmissíveis, utilização de preservativos, tem provocado uma crescente contínua prevalência de doenças sexualmente transmissíveis no grupo dos adolescentes. Uhum. Eu acho que é isso que entra o nosso papel, de esclarecer para eles. Felipe, antes da gente falar um pouco, né, sobre esses assuntos seus, eu queria saber sua opinião de acadêmico de medicina mesmo, que isso é bacana, a gente tem, né, outros acadêmicos de outras escolas nos assistindo. O que você achou da iniciativa? A questão, assim, de a gente estar aqui, né, exercitando esse conteúdo que a gente estudou em sala, se você acha que realmente esse conteúdo vai ter alcance, né, que também é importante isso, né, na live nós criamos uma série de expectativas, vocês são excelentes alunos, sabem que quando não é eu falo mesmo, então puxa a orelha também. Então queria saber de vocês, assim, lembrando, né, para quem está nos assistindo, a doutora Rosane, que é excelente fertileuta de São Paulo, está nos assistindo, que vocês são acadêmicos do 5º período, então eu brinco, né, meio médicos, mas aí já com uma consciência crítica a respeito da importância da transmissão de informação. Com certeza. Eu acho que nós, acadêmicos de medicina, a gente exerce um papel ainda maior na importância de esclarecer sobre esses assuntos. Até por conta da nossa idade ser um pouco menor do que normalmente do que aqueles que já são graduados, que já são médicos, acho que a interação entre a gente e os adolescentes acaba tornando mais fácil e acaba a gente criando um vínculo para poder passar essa informação com maior clareza, com maior facilidade, com maior acesso, sem ter esses tabus que aparecem muitas vezes entre um médico e um adolescente. Acho que o papel do acadêmico entra nisso. E a abordagem, ela é uma abordagem de igual para igual, né? Isso que eu acho que é uma coisa que é bacana, que a gente consegue ter acesso nas escolas e, assim, falar uma linguagem acessível e tentar mudar essa realidade. Porque eu vou te falar, Felipe, 50% só dos adolescentes usando preservativo em média, isso significa que a gente vai ter muita doença sexualmente transmissível, né? Não tem como.
Com certeza, com certeza. Entrando, por exemplo, agora na gonorreia, queria começar comentando sobre ela. Ela é a segunda infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. São em torno de 350 milhões de casos ao ano, segundo a Organização Mundial de Saúde, no mundo. E no Uhum. Brasil, ela é uma doença que em torno de 500 mil, porém, ela é muito subnotificada. E esse que entra o papel da gente esclarecer, até porque tem uma prevalência significativa entre os adolescentes. Segundo a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, 41% dos casos são em adolescentes entre 15 a 19 anos de idade, até por fatores biológicos e psicossociais, acabam sendo grupos mais vulneráveis para essa doença. Certo. E uma coisa, Pode falar. e o que é importante, que entra no papel da gente, é esclarecer são os sinais e sintomas, né, dessa doença, que é relativamente comum e são fáceis de serem diagnosticadas precocemente e a gente quebrar esse ciclo de transmissão da doença. Geralmente, como que começa, então? Porque, na verdade, assim, a questão da doença sexualmente transmissível é que a pessoa tem uma relação desprotegida, aí ela vai vivendo a vida, né? Esquece e tudo. Qual que seriam os sintomas, assim, que a gente sabe que tem diferença entre mulher e homem, né? O que que você conta pra nós? Sim, a gonorreia, por exemplo, ela diferencia de muitas outras doenças sexualmente transmissíveis que ela não tem um período de incubação muito longo. Ela se manifesta cerca de 2 dias após o contágio da relação sexual desprotegida. No caso das mulheres, é comum você conseguir identificar o corrimento vaginal que vai estar presente, principalmente pode a mulher pode identificar na calcinha, nas roupas íntimas. No caso dos rapazes, ela inicia-se precocemente após a relação desprotegida e a presença de um corrimento na uretra, que vai sair pelo pênis, vai sair destacando além da urina, também vai aparecer a secreção na roupa íntima. Então, os primeiros sinais e sintomas fáceis de diagnosticar, de identificar, seriam esses. Certo. E aí é um corrimento mais amarelado? Como que é, assim, pra gente diferenciar? Porque mulher, principalmente os homens não, mas as mulheres têm muito isso, né? De, porque eu tô com corrimento. A gente sabe que tem corrimentos que não são sexualmente transmissíveis. Então, nesse caso, né, Felipe, eu acho que é muito importante a gente ressaltar a importância do exame físico do médico que entende um pouco mais, se possível, do especialista, mas se não, pelo menos do médico ao vivo, né? Que não dá pra gente ficar fazendo diagnóstico como diz, por telefone nem por foto. Sim, verdade. O papel do médico é fundamental na identificação desses casos pelo seguinte fato. O corrimento, ele inicia-se inicialmente mucoso, com a consistência que pode até confundir a mulher de ser o muco natural da vagina, mas ao longo, depois de 2 dias após a infecção, ele vai se transformando em um corrimento muco purulento. Então, já a presença mais amarelada, esverdeada, de um odor mais agradável. No exame físico, o que é importante o médico diagnosticar é a dor, e como se trata de uma cervicite, ou seja, a bactéria ela coloniza na região do céfise, do útero, a jovem, vai ter uma dor na mobilização do colo uterino, uma dor pélvica, pode estar também na uretra da mulher, e no caso do homem, esse corrimento vai ser até mais fácil de identificar, porque talvez até diferencia da urina, normalmente, que sai do pênis, e isso vai estar continuamente constante, né, por conta da colonização na região da uretra masculina. Vai ter um uretrite, um desconforto para urinar, tanto no homem quanto na mulher. E E, a além disso, tricomoníase? a Também, né? tricomonia, a tricomoníase também, ela tem essa variação de também ter esse desconforto, é amarelo verde purulento, só que algo que é interessante para o médico diagnosticar, além da história clínica e o exame físico, é a avaliação do colo uterino. Na tricomoníase não é tão prevalente a dor, a mobilização, mas você consegue, pela avaliação do colo uterino, a presença de colpites difusas, ou seja, inflamações difusas no colo. A gente chama de colo em framboesa, colo em morango,
ou pode ter certas rachas, assim, no colo, que a gente pode chamar de colo tigróide, que tem a aparência de listras de manchas de tigre, ou colo de onça, né? Então, isso é interessante. Além da avaliação simples, né, por suave vaginal, você consegue identificar a tricomoníase, você consegue identificar ela no aumento do pH vaginal. Então, o pH da vagina é em torno de 4,5, o ideal, e a tricomoníase tem essa elevação. A partir de 5, já pode ser um sinal indicativo para identificar a tricomoníase. Além da própria coleta, né, do material, né? Na tricomoníase, você pode mandar para análise e você vai identificar a presença dos flagelos e por exemplo, na gonorreia, você vai avaliar a presença de suave por cultura das bactérias gram-negativas da gonorreia. Felipe, e o legal, assim, de você estar falando isso, né, ressaltando aqui para quem começou agora a ver nossa live, né, pensando no estudante de medicina do 5º período, é que todas essas doenças que você está citando para nós têm a demanda da necessidade do exame físico pelo médico, né? Então a gente está falando de sintomas para alertar a população que tem alguma coisa errada no seu corpo, mas que precisa de um tratamento. E aí eu queria que você falasse para nós sobre quais dessas doenças que a gente falou aqui brevemente, né, clamídia, gonococo, tricomoníase, podem afetar a fertilidade da mulher e se tem tratamento, né? Porque esses dias eu recebi uma pergunta de uma paciente: doutora, tem vacina para doença sexualmente transmissível? Gente, não tem. É doença, né, transmitida pelo sexo. Então a gente tem que tratar e tem que se prevenir. É verdade. Outra questão que a gente tem que diferenciar para conseguir identificar o tratamento, como por exemplo no caso da gonorreia, que a gonorreia, muitas pessoas elas possuem ela e vão levando, vão deixando ela ao passar do tempo, acha aquele corrimento natural, e não, a gonorreia é uma doença que pode levar a complicações. Tanto que uma das principais complicações da infecção da gonorreia é a faringite, ela pode infeccionar a garganta, né? E ela pode atravessar até mesmo a barreira hematocefálica, pode levar a meningite, pode atravessar, chegar à região de articulações, causando artrite, até doenças no coração. Pode causar até as inflamações no coração. E no caso da questão da infertilidade, a gonorreia é menos comum a levar a infertilidade feminina e masculina do que a clamídia, por exemplo. A clamídia se assemelha muito nessa questão das inflamações, das dores nas regiões dos canais genitais, mas ela tem uma prevalência maior na evolução para possível infertilidade, principalmente em homens. Mas ela também pode chegar à evolução, atingir as regiões responsáveis pelo ciclo menstrual, pela ovulação, pela fertilidade feminina também. E o tratamento Pode falar. Não, que eu ia falar é o seguinte: vê se o meu som tá ruim, que infelizmente eu tô com um vizinho aqui que tá em obra. Tá ruim de escutar? Tá ótimo, tá ótimo. Tá. Não, então, o que eu ia falar é o seguinte: para as meninas, adolescentes, né, mas mulheres em geral, que são o nosso foco, meninas, o importante é diagnosticar precocemente, é a gente ter um diagnóstico a tempo de tratar essas bactérias e prevenir a infertilidade. Porque essas bactérias, o que elas fazem? Elas acendem o nosso sistema reprodutor, né? Elas passam pelo útero e vão até nas trompas. Nas trompas, elas vão causar uma reação inflamatória que vai causar ali, muitas vezes, a alteração anatômica da trompa, e aí a mulher não vai conseguir engravidar naturalmente. Então, não é raro chegar para mim mulheres de 28, 30 anos que não conseguem engravidar e quando vão investigar tem essa obstrução que pode ter acontecido por uma doença sexualmente transmissível. O tratamento é muito importante a gente falar que tem que ser para os dois também, né? Para a mulher e para o parceiro. Exato. E que é um tratamento com antibiótico muito simples. Então, ele tem que ser feito. Sim, exato. Né? O paciente acompanhado. É um tratamento muito simples, né? O tratamento para essas doenças, né? No caso da gonorreia e da clamídia, a gente estabelece a utilização de antibiótica terapia muito simples. Você pode tomar a ciprofloxacina, 500 miligramas via oral, uma dose única. Ou você pode tomar até a ceftriaxona de 500 miligramas intramuscular, dose única também. Então, são tratamentos relativamente muito simples de serem tratados, né? Sim. E você tem uma facilidade, no caso da doença da tricomoníase,
Você pode utilizar o metronidazol também, que é bem simples o tratamento. Não vamos contar E não, Felipe, porque senão o pessoal já vai comprar na farmácia com farmacêutico e não vai vai achar que é consultar a muito. gente, né? E também vai achar que é simples, não vai querer se prevenir, né? Porque vai pensar que o tratamento é simples. E é Isso. importante nessa questão de a gente sempre orientar o tratamento do parceiro, né? De quem a gente recebe na consulta. Sempre é importante também, além disso, quando a gente tem a confirmação diagnóstica de um paciente ou de uma paciente com alguma dessas doenças, a gente sempre investigar outras doenças. Sempre a gente, como papel do médico, pesquisar se também o paciente possui HIV, se possui outras hepatites. Esse é um papel que a gente tem que ter como um todo para o paciente, independente da doença que a gente diagnosticou, né? Perfeito. E lembrando, gente, sempre, né? Eu tô aqui sempre falando das gestantes, porque não é porque você tá gestante ou porque você é adolescente gestante que você não tem doença sexualmente transmissível. Então é Com sempre certeza. importante orientar os acadêmicos de medicina que a gente pode sim examinar a gestante, que pode colher uma citologia da gestante. Lembrando que citologia, que é o Papa Nicolau que todo mundo conhece, é para rastreamento de câncer de colo uterino e não para diagnóstico de doenças sexualmente transmissíveis. Nós vamos fazer uma outra live falando sobre HPV, né, sobre câncer de colo uterino. Mas então, assim, é só para deixar claro, né, e agradecer, Com Felipe, você foi certeza. ótimo, é sempre ótimo, eu adoro sempre Obrigado. você. Parabéns, viu? Obrigado, viu? Aí, o que nós vamos fazer? Agora, Marcele, é isso? Isso. Obrigado, Marcele, Jordana. se alguém tiver alguma dúvida, Felipe, se você quiser falar mais alguma coisa também, Marcele já está aqui? Eu só queria agradecer essa oportunidade, que eu achei muito interessante compartilhar esse assunto, que é algo muito importante e é tão corriqueiro, e cabe a nós, né, nosso papel de acadêmicos, de médicos, profissionais da saúde, orientar e mudar a situação, essa situação que se encontra atualmente, né, dessas doenças. Sem dúvida. E aumentar esse índice aí que nós vamos aumentar nas escolas quando nós voltarmos com as nossas práticas de uso de preservativo, Com certeza, né? com certeza. Vou chamar a Marcele aqui então. Obrigado, Jordana. Um beijo, fica com Deus. Marcele, me solicita aqui para eu poder te chamar, por gentileza. Tô aqui, gente. Olha, a gente, né, se preparou para fazer essa live para vocês e na expectativa, mandem perguntas. Se tiver com vergonha também, né, de perguntar aqui ao vivo, depois podem mandar perguntas também no Instagram do saúde.adolescente que nós vamos responder todas, tá? Marcele, deixa eu te solicitar aqui para você poder estar aqui comigo. Só um instantinho, porque eu não tô te achando aqui. Pronto. Não deu muito certo não, Marcele. Vamos aqui outra vez. Transmitir ao vivo. Acho que agora vai. Que aí Marcele vai falar de mais um assunto bem bacana aí para nós. E aí também, gente, sugestões, tá? Para as próximas lives. Oi, querida! Oi, Que bom te ver! vai. Tô aqui Então, matando a saudade dessa turma que eu adoro, né? Pelas nossas redes sociais aqui agora. pois é, essa quarentena tá exigindo isso. Olha, a professora Juliene, que é a nossa grande entusiasta, também está perguntando. Vamos deixar gravado sim, tá? No canal do YouTube, porque a nossa intenção, Ju, é disseminar essa informação aí, como diz, da Uniceplac para o mundo, né, Marcele? Das nossas lives. Marcele, e o seu assunto? Me conta, o que nós vamos Então, falar de legal? eu fiquei com HIV e hepatite C também. Perfeito, vamos lá. Tem como eu diria, um preconceito muito em cima delas, né? Aham. Queria começar falando primeiro da HIV, que é o principal. E até trazer um pouquinho da história dele, que foi em meados de 1981, que começaram a aparecer casos de muitas doenças que não eram comuns. Por exemplo, o sarcoma de Kaposi, que é uma espécie de câncer, ele começou a ter 15 mil casos, ele começou a aparecer frequentemente. E se você pesquisar hoje a epidemiologia dele, ou seja, a quantidade de vezes que tem no Brasil, você acha só 15 mil casos por ano, que é uma coisa muito rara. Então, assim, em Nova York e em São Francisco, eles começaram a aparecer bastante. Então, começaram a investigar por que teria tantos casos de uma doença que nada, nem um pouco comum. E aí começou a surgir também uma pneumonia, que era por uma bactéria que ela não era tão comum.
Então, eles começaram a perceber que estavam muitas doenças que não são comuns aparecendo. E perceberam que uma coisa estava atacando o sistema imunológico, defesa do seu organismo para outras doenças, tinha algo atacando isso, tinha algo diminuindo essa nossa imunidade. E aí foram pesquisar e, pela primeira vez, conseguiram isolar o que seria o HIV. Seria esse vírus. E aí, começando também dados epidemiológicos, que é bem legal de citar, é que nessa época era considerado como se fosse uma doença por pessoas gays, por homossexuais. E hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde, ela fala que o maior número das doenças é por relações heterossexuais sem preservativos. Então, acabou aquele estigma que era só pessoas gays que poderiam passar. Porque não é só pelo sexo anal que ela passa. Ela é pelo sexo heterossexual, pelo sexo de penetração, tanto vaginal quanto anal. Então, qualquer pessoa pode transmitir o vírus. Não é só Marcele, uma dúvida que eu tenho, que eu acho que muita gente tem também, é assim, nós estamos falando aqui hoje de várias doenças sexualmente transmissíveis. Até agora a gente falou assim, tem tratamento, e você ficou com duas doenças que não tem tratamento, né? Então, assim, isso é muito importante a gente falar que é uma relação sexual só, pessoal, né? As meninas aí que acabaram de começar a vida sexual, os meninos também, que é necessária para adquirir o HIV. E queria saber o que você leu, assim, o motivo de não ter cura, né, dessas doenças. É claro que antes a gente estava falando de doenças bacterianas, né? Agora tem essa diferença também, vou deixar você falar um pouquinho pra gente. Tá. Não, é só a gente ter a noção, por exemplo, pegar o exemplo do coronavírus. É um vírus. Vírus, eles têm... nosso conhecimento é pouco em relação a como combater os vírus. Tanto que você pode ver que um único vírus está causando essa pandemia mundial. E justamente o HIV, ele ataca a nossa célula de defesa. Então é muito difícil você achar um tratamento que vai destruir essa célula de defesa, que seria você atacando o único meio de combate que seu corpo tem. Então, assim, eles não encontraram uma forma de isolar esse vírus, porque ele justamente se multiplica dentro do que seria nossos soldadinhos de defesa. Então, como é que você vai matar os soldados, sendo que é deles que você precisaria para combater outras doenças? Justamente que aí surge a questão da importância do HIV, que não é o HIV em si que vai provavelmente levar à morte, vai ser as infecções oportunistas que ele permite você ter o contato. Então, ele abaixa a sua imunidade porque destrói a sua linha de defesa. E aí as outras infecções que normalmente seriam combatidas facilmente pelo corpo, ou seriam seguradas pelo corpo, acabam tendo uma maior resposta, ou você acaba pegando que normalmente você não pegaria. E como é que a gente pega HIV e hepatite? Ambos, relação sexual sem preservativo. Além disso, é contato por sangue. Então, se você tiver uma transfusão inadequada, que normalmente já diminuiu bastante o caso, isso foi desde 1993, já diminuiu, porque começou a ter um grande controle nos bancos de sangue. Mas, assim, para os dias de hoje, uso de drogas injetáveis, então a troca da agulha, tem troca de sangue, aí pode ocasionar essa questão de ter essa transmissão, tatuagens em lugares inadequados que não fazem uma higienização. Para hepatite C, a questão da manicure, que é muito importante para as meninas, todo mundo que faz unha, que é a questão da hora de tirar a cutícula, você pode ter a questão de saída de sangue, ou machucar. E aí, esse alicate ou esse instrumento de manicure contaminado pode ser o responsável por você se contaminar com a doença. Certo. E uma coisa também, né? Eu falo que aqui eu fico lembrando das gestantes. Se tiver uma gestante HIV positiva, ela vai passar para o neném? O que a gente pode fazer para evitar? Então, tem os soros que você consegue usar para diminuir a carga viral da gestante ou também de uma pessoa. Tanto que é um preconceito muito grande que você coloca de pessoas com HIV positivo não podem de jeito nenhum terem relações sexuais. No momento que ela começa a fazer o tratamento, elas conseguem reduzir uma carga viral que, tendo relação com preservativo, é muito importante reforçar ter preservativo, você consegue não passar para o seu parceiro. Mas, assim, a gestante também. A gestante tem que ter esse tratamento para manter a carga viral dela baixa o suficiente para você conseguir não ter a transmissão vertical.
Mas, principalmente na hepatite C, ela tem essa transmissão vertical e também você tem que fazer um tratamento prévio de colocar um soro na criança e na mãe e também, posteriormente, quando a criança nascer, ter o tratamento dela. Isso. E aí nós vamos ter que ponderar a questão da amamentação, né? Principalmente para a questão do HIV. O importante a gente falar é que o HIV, assim, os primeiros registros são de antes de vocês nascerem, né? E é uma doença que a gente vê que ela tá sempre aí na mídia e apesar de ter um tratamento paliativo, né, para que a pessoa ela possa viver bem, que é o famoso coquetel, o problema é se essa pessoa adoece de outras doenças, como você disse, né? E não tem outra forma de se prevenir que se não usar preservativo. Ou então, igual eu brinquei esses dias numa outra live, o jeito de não engravidar ou de não pegar doença sexualmente transmissível é não fazer sexo. Só que a gente sabe que isso não vai acontecer, né? E nem é saudável também, né? Uma coisa que a gente tem que falar. Então, nós somos médicos, a gente não pode ter discursos aí tendenciosos, a gente tem que entender a sociedade, vocês mais ainda. Então, é isso, né? E principalmente a questão do abuso de drogas, né? Que pode favorecer, principalmente o adolescente, a ter um sexo desprotegido, não é isso? Isso. E é importante também reforçar a questão do preservativo, que por a gente não ter mais casos tão expressivos na mídia de gente morrendo por HIV, por exemplo, igual séculos passados a gente teve o Freddie Mercury de Queen, que muita gente conhece, Renato Russo. Esses eram Cazuza, né? Cazuza, que muita gente via. Então todo mundo estava prestando atenção na situação. Via, olha, ele morreu por uma infecção, mas é porque ele tinha AIDS, então a imunidade dele estava baixa. Então foi uma causa da morte dele. Então, assim, a gente evitou isso bastante atualmente. Então, muita gente perdeu essa questão de, preservativo é só para evitar gravidez. Então, eu tô tendo um sexo não hétero, então não preciso de preservativo, porque não tem como ter uma gravidez. Certo. E aí, então, é reforçar de usar o preservativo mesmo nas relações não heterossexuais. Uhum. Aqui, ó, a Patrícia tá falando, ó, o adolescente não tem mais tanto medo do HIV porque acham que se cura. Gente, vamos reforçar aqui, né, que a gente ainda tem mais um assunto, que hepatite C e HIV não tem cura. E nós precisamos só de um uso de drogas com seringa compartilhada, uma relação sexual, né, uma transfusão sanguínea e sem os controles adequados para poder pegar a doença. E principalmente hepatite A, as pessoas podem pegar e evoluir com ela. E a hepatite B tem vacina no posto. Exato. Então, a gente tem que falar que tem vacina no posto de graça, são 3 doses. Hepatite B também mata, tá? Porque uma vez que você pegou, não tem cura. Essa sim tem vacina. É a única que a gente está falando aqui que tem vacina. Exato. Então, e que os testes para hepatites em geral e para HIV estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, né, Marcelo? São gratuitos, só chegar lá e pedir teste rápido. É importante lembrar que quando, por exemplo, você teve uma relação sexual hoje e não sabe se a pessoa tinha. Então, foi uma relação sexual desprotegida e você não tinha esperar 30 dias para o HIV e 60 dias para a hepatite C, porque eles precisam de um tempo para poder aparecer no exame. Se não esperar esse tempo, você provavelmente vai ter um falso negativo. O que significa esse falso negativo? Você pode ter a doença, mas o exame não vai achar na hora. Certo, perfeito. Marcelo, foi ótimo, viu? Obrigada por você estar aqui com a gente, matando a nossa saudade. E aí vamos passar aqui para o nosso último assunto agora. E depois eu vou fazer umas considerações. Tomara que dê tempo, porque é muita coisa para falar. Aqui a Patrícia tá falando, ó, tem a vacinação pro adolescente, né? Que ela precisa ser seguida, né, da hepatite B. E também uma coisa importante, as gestantes que não são vacinadas podem se vacinar durante a gestação. É uma vacina que ela é permitida. Então não tem desculpa para não se proteger da hepatite B, tá? É isso. Cadê meu amigo? Deixa eu ver ele aqui. Você vai entrar no seu Instagram pessoal, Val? É isso? Um beijo. Muito obrigada. Obrigada à disposição. Deixa eu ver aqui. Me fala um oi, porque aí fica mais fácil aqui para mim, para eu te chamar, por favor. Que ele falou, tô aqui assistindo, né? Ficar por último é responsabilidade. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu vou te chamar então, te chamo do seu pessoal, né? Aqui, ó.
Deixa eu... Gente, é mesmo, tô esperando ele aqui ainda. Não consegui chamar. Deixa eu ver aqui. Me falam aqui. Achei você, porque tem muita gente. E aí, agora eu chamei. Vamos lá. E aí, gente, enquanto ele entra, uma coisa importante a gente falar. Oi? E aí, professora? meu amigo, tudo bem? Que bom te ver. Olha, Conta tá pra bom pra nós ouvir aqui, aqui? ó. Tem uma fã sua aqui te assistindo já, é responsabilidade, viu? Patrícia tá Ah, é? aqui. Conta pra nós o seu assunto, sobre o que nós vamos falar. Se cair, a gente volta de novo. Tá bom. Professora, fica incumbido a mim de falar um pouco sobre as hepatites. No caso da hepatite B, um pouquinho sobre a herpes e um pouco sobre o DIP, né? DIP um pouco comigo aí, apesar de ser uma pessoa Vamos. que Então, gosta muito disso, né? como a gente já falou um pouco de hepatite B e das doenças inflamatórias pélvicas, vamos falar de herpes, porque aí a gente consegue fechar bem. Tá bom. Pegando o gancho aí do que o professor vinha falando, a herpes também é uma doença sexualmente transmissível. É muito importante ser diagnosticada, porque é uma doença bastante prevalente hoje no nosso país, né? E uma coisa que não foi falado, e que é interessante falar também, tanto sobre a hepatite B como a herpes, que ela é uma doença que não tem cura, né? Ela fica latente. Então, é por isso que é importante a gente tomar aquelas medidas de prevenção. Adotar as políticas públicas, né? Ligar mais políticas públicas. Tá dando para ouvir, professor? Tá, eu ia escrever aqui para você que o áudio está um pouquinho ruim aqui. A Antônia, que é uma querida aqui, E minha agora, paciente, que melhorou? avisou. Tá ruim? Tá, agora eu acho que eu tô escutando melhor. Você tem fone, não, né? Eu tenho um fone. Então, Não, se mas você eu me tô dá te um segundo. escutando. Bora que eu acho que melhorou. Então, tá. Tá, deixa eu botar aqui na altura dos meus olhos, que vai ficar mais fácil para falar aqui, porque é difícil. É uma família muito grande, né? A família da herpes é uma família muito grande. A gente tem diversos vírus aí que acometem a população e a gente não sabe que é provocado pela herpes. Por exemplo, o mais conhecido que a gente tem é o herpes 1 e herpes 2. O 1, como muita gente brinca, é boca. E o herpes 2, já abaixo do umbigo, a gente já fala um pouco já da genitália, né? Mas não quer dizer que a gente não pode pegar herpes 2 na boca, nem herpes 1, né? O contato sexual. Mas a maior prevalência é que herpes 1 já é mais na parte superior e herpes 2 na parte inferior. Temos, participando dessa família também aí, os zoster, né? Que é conhecido como sarampo. O outro vírus também que é bastante conhecido da gente, que é o da mononucleose, que é o Epstein-Barr, e assim vai. Então, assim, qual que é a característica principal desse vírus? O que a gente tem que entender de uma pessoa que tem herpes? Primeira coisa mais importante, como eu já falei, a latência. A latência. A gente tem que saber que é um vírus que você não tem cura. Então, volta e meia, se você tiver um momento de estresse, é uma pessoa que está passando por, vamos dizer assim, tomando quimioterapia, né? Teve algum tumor, é uma pessoa que se expôs ao sol. Então, todo e qualquer tipo de fator que possa desencadear o retorno desse vírus, né? Está presente no nosso dia a dia. E quando é que a gente pode, no caso, se preocupar mais, no caso, o que pode mais causar essa doença? O que mais pode causar ela? Um sinal de existência dela que a gente pode saber, no caso. O labial, como o Felipe já tinha falado, né, e também na genitália, que são as máculas, né? A gente tem a parte labial, a gente tem algumas bolhazinhas, formam realmente um monte de bolhas, parece um cachinho de uva, e a base dela é hiperemiada. O que é isso? Ela é vermelha. Então, isso é uma característica importante da herpes. E a Dói outra também, demais, né? dói demais, dói muito, às vezes pode pegar glândula linfática também, dói também. Qual que é o problema disso? Assim como foi falado na sífilis, é uma doença que mais ou menos com 2, 3 semanas ela some. E assim, falando em doença sexualmente transmissível, a gente vem de uma cultura que a gente tem meio receio de ir ao médico, de mostrar nossas partes íntimas, de falar que a gente pegou algum tipo de doença sexualmente transmissível. E como é uma doença que depois ela some,
Isso que torna ela mais perigosa ainda, porque já que ela já assumiu, eu sinto que eu não preciso mais ir ao médico, eu não tenho que ir lá no postinho falar sobre isso, né? É importante isso que você falou, até a Antônia perguntou aqui, ó, a baixa imunidade pode ocasionar herpes? Sim, na verdade é a baixa imunidade que faz com que a herpes se manifeste. Uma coisa legal aí que nós estamos falando é que para diferenciar a herpes de outras lesões, a gente tem que saber que as lesões geralmente são múltiplas, né? Elas causam como se fosse, geralmente as pacientes falam, teve uma bolinha que estourou. E a paciente procura o médico, tanto se for herpes labial quanto genital, mas principalmente genital, porque dói muito. E na atividade sexual, diferente, pessoal, de outras doenças, todas as outras que nós falamos durante a live, a paciente ou o paciente tem dificuldade de ter relação sexual, porque arde muito, dói muito. E é um vírus, né? Então a gente tem que lembrar que também não tem cura. A gente tem manejo, né? Questão da imunidade. Pode falar um pouquinho pra gente sobre isso. Então, é uma doença que não tem cura. O diagnóstico é basicamente clínico, então por isso que a importância de você ir ao médico, você procurar o seu médico, você, menina, tem que ir no ginecologista, você, menino, tem que ir no urologista, quando você sentir que alguma coisa está realmente errado, né? É uma doença e hoje você tem tratamento, você tem alguns antivirais que são fornecidos sim pelo Sistema de Saúde, você pode ir na sua unidade básica de saúde, que é o famoso Aciclovir, então o Valaciclovir, mas o Valaciclovir, eu estava dando uma lida num artigo que falava que ele não é tão usado por ser um pouquinho mais caro, mas a resposta dele é muito melhor e você tem menos efeitos adversos em relação ao Aciclovir. Mas o importante é saber que você tem um tratamento. Você pode ir no posto de saúde para falar sobre isso. Você pode procurar o seu médico e quanto antes melhor. Porque é uma doença que vai sempre voltar. Sempre vai ficar voltando. Você entrou em estresse, você se expôs, sua imunidade baixou, vai aparecer as vesículas de novo, e na parte genital, pior ainda, vai ficar ruim, porque vai doer as relações sexuais, como você falou, vai incomodar, vai coçar, vai arder, e fora ainda também que, eu estava vendo um artigo hoje falando um lance também, que são as possíveis probabilidades de acontecer também as encefalites também, que pode aparecer também. Então é importante a gente dar uma ênfase maior a isso. Então, o vírus da herpes, ele pode ter um acometimento também mais grave, né? Cerebral. Uhum. E aí, gente, o importante aqui, eu queria até falar um pouquinho mais, a gente ficou um pouco prejudicado de tempo, né, meu amigo? Tudo bem. Mas tá ótimo. O importante é nós falarmos o seguinte, principalmente para o nosso foco, né? Que é a população sexualmente ativa, os adolescentes. Se você se automedica, vai na farmácia, o farmacêutico te passa o medicamento sem o exame físico do médico, você vai gastar assim, o seu investimento, né, o dinheiro à toa. Muitas vezes não vai resolver seu problema. Então é importante, né, tá aqui o nosso canal, né, de saúde do adolescente. Claro que a gente não consegue fazer consultas pelo Instagram, mas pelo menos orientar vocês todos. E também, né, quando a gente conseguir sair dessa pandemia, voltar para as nossas práticas, os nossos atendimentos junto com vocês. E a intenção é só que esse seja só o primeiro episódio, né? Creio que nós vamos preparar um segundo momento aí para DST, você não acha? Que vale a pena falar Sim. mais. E lembrar que algumas têm tratamento, outras não. Então, em via de dúvida, gente, vamos prevenir, né? Vamos usar preservativo. Não é só preservativo masculino, tem o preservativo feminino também. E lembrar que a gente precisa de uma única chance para pegar uma doença. Então, isso tem que ficar muito claro aí para todo mundo. Se alguém tiver dúvida, fala aqui pra gente que nós temos mais um minutinho. Se você quiser agradecer, meu amigo, antes que o Instagram nos corte. Eu queria agradecer pela oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Queria agradecer o pessoal da Fazenda Clube também, que está assistindo a gente. Obrigado, pessoal. Espero que eu tenha tirado as dúvidas. E, acima de tudo, se cuidar, né? A prevenção é melhor do que remediar. Então, como você falou, usar preservativo, sexo seguro, principalmente quem tem múltiplos parceiros. Então, é importante ter essa consciência, porque, acima de tudo, é o cuidado com você mesmo, né?
Sim. E agradecer a turma, tá? Eu sou muito feliz de ser professora de vocês. Parabéns, parabéns pela iniciativa. Vamos juntos. E se cuidem, fiquem com Deus. Um grande beijo aí para todo mundo. Contem comigo sempre, viu? Parabéns a todos. Tá bom. Até mais, professora. Beijão. Tchau, tchau. Beijão.